Oi pessoal, muito bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e na aula de hoje vamos falar sobre o eletrocardiograma, que é um dos exames mais comuns e utilizados para avaliar a saúde do coração. Mas você sabe como surgiu esse exame e por que ele é tão importante na área da saúde? Então fica na aula e já inscreva-se no canal para você receber os próximos vídeos. O eletrocardiograma nasceu graças a pesquisadores ilustres que souberam captar o desenvolvimento da eletrofisiologia e de novas tecnologias para desenvolver uma ferramenta diagnóstica muito utilizada nos dias atuais. Mas o que é eletrofisiologia? É o estudo das propriedades elétricas em células e tecidos, ou seja, o estudo eletrofisiológico. É um procedimento que tem por objetivo o diagnóstico invasivo das arritmias cardíacas. Já o eletrocardiograma é um exame não invasivo que produz de forma gráfica as atividades elétricas do coração. Assim, com o eletrocardiograma foi possível estabelecer a teoria coronariana das síndromes anginosas, além de novas aplicações clínicas, como por exemplo, os testes ergométricos, eletrofisiológicos, Holter e a eletrocardiografia de alta resolução. O eletrocardiograma também é chamado de eletrocardiografia, ou ECG. Para entender como surgiu o eletrocardiograma, vamos falar sobre os principais acontecimentos ao longo da história. No marco histórico, citarei os principais precursores da eletrocardiografia. Ao longo do século XIX, fisiologistas demonstraram que uma corrente elétrica acompanhava cada contração cardíaca. As pesquisas sobre o potencial de ação cardíaco foram feitas em coração de sapo. Em 1870, o físico francês Gabriel Lippmann inventou o eletrômetro capilar. 8 anos depois, foi descoberta duas fases do ciclo cardíaco, que é a despolarização e a repolarização, ou seja, são os eventos elétricos fundamentais do coração. Em 1887, foi registrado o primeiro eletrocardiograma humano. O fisiologista Augusto Wöhler realizou experimentos com o eletrômetro capilar de Lippmann, onde ele conectou eletrodos no tórax, anterior e posteriormente, e demonstrou que cada batimento cardíaco era acompanhado por uma oscilação elétrica. Assim, provou que a atividade elétrica precedia a contração cardíaca. Wöhler não acreditava na aplicação clínica da eletrocardiografia e concluiu que as dificuldades técnicas a impossibilitavam para aquela época. Porém, seus estudos contribuíram para o desenvolvimento do eletrocardiograma. Ele observou que era possível registrar os potenciais elétricos a partir dos membros submersos em soluções salinas. Por isso, seu cachorro Jimmy foi utilizado em suas demonstrações em aulas. O Bulldog ficava com suas patas submersas em soluções salinas, em baldes, coitado. Em 1889, o fisiologista holandês Willem Einthoven demonstrou sua técnica de registro de potenciais elétricos cardíacos no primeiro Congresso Internacional de Fisiologistas, em Basel, na Suíça. Einthoven é considerado o pai da eletrocardiografia, porque ele criou o galvanômetro de corda, que permitiu registros fidedignos e com padrões empregados até hoje. O aparelho de Einthoven pesava cerca de 270 quilos e estava localizado no laboratório da Universidade de Leiden, na Holanda, a quase 1,5 km do hospital universitário. O aparelho era difícil de ser operado, sendo necessário 5 pessoas. Então, para registrar os eletrocardiogramas dos pacientes internados, Einthoven conectou o aparelho na linha telefônica e também conectou um microfone ao tórax dos pacientes, de modo a transmitir os impulsos elétricos dos pacientes do hospital até seu laboratório.
Em março de 1905, foi realizado o primeiro teleeletrocardiograma, assim nasceu a telemedicina. A razão da escolha das letras PQRST nunca foi explicada por Beethoven, porém reflete a tradição matemática que remonta ao século XVII. Thomas Lewis foi um grande estudioso das arritmias e sucessor de Beethoven. Em 1909, após visitar o laboratório de Beethoven, Thomas retornou a Londres com o objetivo de estudar os ritmos cardíacos e concluiu que a fibrilação atrial é uma condição comum em humanos. Ele dedicou-se ao estudo das arritmias e dos mecanismos de funcionamento cardíaco. O valor clínico da eletrocardiografia foi cada vez mais reconhecido. Após 1920, o interesse dos pesquisadores concentrou-se na teoria do eletrocardiograma, nas derivações e nas anormalidades das ondas eletrocardiográficas. Frank Wilson foi quem mais se destacou nesse período. Em 1931, Wilson descreveu a derivação unipolar e provou matematicamente a possibilidade do registro da atividade elétrica do coração em qualquer parte do corpo. Houve valorização da eletrocardiografia do ponto de vista clínico, mas era necessário padronizar a disposição dos eletrodos das derivações precordiais. Isso só foi definido em 1938 pela American Heart Association e a Sociedade Britânica de Cardiologia, que definiram os locais onde os eletrodos são colocados, que são nas derivações V1 e V6. Com o posicionamento correto dos eletrodos no corpo, tornou-se possível desenhar a atividade elétrica do nosso coração. As 12 derivações eletrocardiográficas que atualmente são empregadas foram estabelecidas graças às contribuições dos precursores falados aqui. A partir da década de 60, destacou o monitoramento dos Holters, que é um monitoramento eletrocardiográfico ambulatorial. Com os avanços tecnológicos, os dispositivos tornaram-se mais leves e compactos, digital e mais confiável, eliminando as distorções provocadas pelas fitas magnéticas e a necessidade de reprodução playback. Já na década de 90, surgiram os primeiros discos rígidos, com tamanhos reduzidos e custo variável. Logo, foram substituídos pelos cartões de memória instantâneos, chamados de flash. A qualidade dos registros avançou para oferecer eletrocardiografia de alta resolução, com gravações mais prolongadas, edição e armazenamento em computadores e envio de dados pela internet. Aqui temos alguns modelos de aparelhos muito usados atualmente para fazer o eletrocardiograma. Ao decorrer dos anos, os aparelhos eletrocardiográficos evoluíram muito, cada vez menores, leves e inclusive existem modelos portáteis que não necessitam de eletrodos. Hoje em dia, muitos hospitais evitam comprar aparelhos analógicos, pois os aparelhos digitais trazem mais qualidade, agilidade e nitidez aos exames. Outros modelos que são evitados são os aparelhos digitais que precisam de rede elétrica, aparelhos que não são portáteis ou com um sistema muito complexo. Portanto, concluímos que a eletrocardiografia contribuiu para definir a cardiologia como especialidade, além de ser um instrumento clínico utilizado em todo o mundo. Essa foi a viagem na história do eletrocardiograma. Dê o joinha e inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Até mais! Tchau, pessoal!